Antes de começar, inscreva-se no canal, curta este vídeo e compartilhe com seus amigos. Isso ajuda muito o canal a crescer e a trazer mais histórias emocionantes para você. Hoje eu vou te contar uma história surpreendente, a de um homem que acreditava que sua esposa era simples demais para o mundo em que ele vivia, até que, numa noite de gala, ela entrou vestida de dourado e fez todo o salão ficar em silêncio. Uma história de escolhas, consequências e reviravoltas que você precisa acompanhar até o final. Rafael estava parado diante do espelho do closet, ajustando a gravata borboleta do smoking preto feito sob medida. Seus dedos tremiam levemente enquanto tentava fazer o nó perfeito. Não era nervosismo pelo evento em si. Ele já tinha participado de dezenas de jantares de gala da Associação de Empresários. O que realmente o incomodava era a decisão que vinha alimentando nas últimas semanas, e no fundo sabia que estava errado. A poucos metros dali, no banheiro da suíte do hotel, Juliana terminava de se maquiar. Ela havia insistido em se arrumar sozinha, longe dos olhos de Camila, a esposa de Rafael. E sabia exatamente o que estava fazendo. Com 28 anos, Juliana tinha uma beleza provocante que contrastava fortemente com a simplicidade de Camila. Cabelos platinados, curvas exuberantes, sempre escolhendo roupas para chamar a atenção. "Amor, o que acha?" perguntou Juliana, surgindo na porta com um vestido vermelho justo, de decote profundo, que deixava pouca coisa para a imaginação. O tecido moldava o corpo dela como uma segunda pele. Rafael sentiu um nó no peito. Não era desejo, era desconforto. "Você está bem?" respondeu, desviando o olhar. O celular de Rafael tocou bem na hora em que ele terminava de se arrumar. Era Camila. Ele encarou a tela por alguns segundos antes de atender, como vinha fazendo ultimamente, cada ligação da esposa parecia um peso que ele carregava. "Oi, Camila." "Rafael, acabei de receber uma ligação da Marcela. Ela disse que te viu confirmando presença na festa da associação hoje à noite. Pensei que você tinha dito que não ia." Ele fechou os olhos. Havia mentido para Camila, dizendo que o evento tinha sido cancelado. Na verdade, não queria levá-la. Nos últimos meses, Juliana vinha plantando em sua cabeça que Camila era simples demais para aquele ambiente, que não se encaixava no mundo sofisticado dos negócios, que ele merecia alguém mais glamourosa ao lado. É que resolveram em cima da hora. "Achei melhor ir sozinho. Você sabe como é, só uma noite chata de trabalho." O silêncio do outro lado demorou mais que o normal. Rafael quase conseguia visualizar Camila na cozinha de casa, ainda de avental, tentando digerir mais uma mentira do marido. "Entendi", respondeu ela, com tristeza na voz. "Então vai sozinho." "Sim, vai ser melhor. A gente se fala quando eu voltar, tá?" Ao desligar, Rafael percebeu Juliana observando com um sorriso de satisfação disfarçado. Ela se aproximou, ajeitou a gravata dele com os dedos longos pintados de vermelho e sussurrou: "Você fez a escolha certa, amor. Hoje vai ver como é bom ter uma mulher de verdade ao seu lado num evento importante." Na outra ponta da cidade, Camila largou o telefone e ficou parada na cozinha por longos minutos. 12 anos de casamento já a tinham ensinado a ler nas entrelinhas. Rafael estava mentindo, e ela sabia exatamente o motivo. Nos últimos 6 meses, ele vinha cada vez mais distante. Chegava tarde, inventava viagens de trabalho sem sentido e, quando estava em casa, parecia com a cabeça em outro lugar. Camila não era ingênua, sabia que havia outra mulher. Havia visto mensagens suspeitas no celular dele, sentido perfumes diferentes nas roupas, notado o jeito como ele evitava tocá-la. Respirando fundo, foi até o guarda-roupa. Lá, guardado em plástico, estava o vestido dourado que ela tinha comprado 2 anos antes, para um jantar de aniversário de casamento que Rafael cancelou na última hora alegando problemas no trabalho. O vestido nunca fora usado. Camila o tirou do cabide e o segurou contra o corpo diante do espelho. Aos 35 anos, ainda preservava uma beleza natural e elegante. Não chamava atenção pela vulgaridade, mas por uma classe genuína que vinha de dentro.
Seus cabelos castanhos caíam em ondas discretas, seus olhos tinham um brilho próprio e o sorriso, um dia, havia sido o motivo do encanto de Rafael. O telefone tocou novamente. Era Carolina, sua amiga de infância. Camila, você viu a postagem da Juliana? Disse com a voz aflita. Ela publicou uma foto toda produzida, dizendo que ia para um evento chiquérrimo hoje. O estômago de Camila revirou. Juliana era a secretária que Rafael tinha contratado 8 meses antes. Ela a tinha visto apenas uma vez, mas bastou para sentir a forma como Juliana olhava para ele, como quem observa uma conquista prestes a ser exibida. Carolina, ele mentiu para mim. Disse que não ia, mas descobri que está indo. E com ela. O silêncio pesado da amiga foi suficiente para confirmar suas suspeitas. Camila, você não pode deixar isso passar. É sua vida, sua dignidade. Esse é o momento. Camila olhou de novo para o vestido dourado. Respirou fundo. Não ficaria em casa esperando. Se Rafael quisesse comparar, que comparasse, mas seria de igual para igual. Enquanto Camila tomava sua decisão em casa, Rafael e Juliana chegavam ao Hotel Imperial, em São Paulo, onde acontecia o jantar anual da Associação de Empresários. O salão era deslumbrante, lustres de cristal iluminavam as mesas de mármore, garçons circulavam com taças de champanhe e músicos afinavam violinos no canto. O ambiente transpirava luxo e sofisticação. Juliana parecia encantada. Segurava o braço de Rafael de forma possessiva, sorrindo como se fosse a dona do lugar. Que espaço maravilhoso, amor! Exclamou, com os olhos brilhando. Imagina se você tivesse trazido a Camila, ela ia morrer de vergonha aqui. Rafael forçou um sorriso, mas por dentro um desconforto o consumia. Enquanto cumprimentava alguns conhecidos, notava olhares discretos sobre Juliana. Mas não eram olhares de admiração. Eram de surpresa, de julgamento, alguns até de desprezo silencioso. Logo o sócio de longa data, Esteban, se aproximou acompanhado da esposa, Mariana. Rafael. Que bom ver você. Esteban o abraçou rapidamente, mas franziu a testa. E a Camila? A Mariana estava animada para conversar com ela. Camila não pôde vir, problemas de última hora, mentiu Rafael, sentindo o rosto queimar. Essa é Juliana, minha assistente. Juliana estendeu a mão com um sorriso exagerado, mas Mariana mal correspondeu. Logo se afastou com o marido, cochichando algo no ouvido dele. Rafael percebeu e um arrependimento pesado tomou conta de si. Juliana, por outro lado, ficou visivelmente incomodada. Por que não me apresentou como sua namorada? Sussurrou irritada. Juliana, por favor, aqui é um ambiente profissional. Profissional? Ou você tem vergonha de mim? A pergunta ecoou na mente de Rafael como um golpe. Porque a resposta, embora ele não dissesse em voz alta, era sim. A noite seguiu. Às 8, serviram o jantar. Rafael e Juliana foram colocados em uma mesa com outros empresários, todos acompanhados de suas esposas legítimas. Durante a refeição, Juliana falava alto demais, ria exageradamente e fazia comentários impróprios sobre outros convidados. Amor, você viu o vestido daquela mulher na mesa ao lado? Parece que está competindo comigo, disse em voz alta o suficiente para vários ouvirem. Rafael se encolheu na cadeira, envergonhado. Do outro lado, o respeitado Dr. Paredes, presidente da associação, trocou olhares com a esposa. Eles conheciam Camila havia anos e a admiravam. Comparar sua elegância com o comportamento de Juliana fazia Rafael se sentir ainda mais miserável. Pouco depois, uma movimentação chamou a atenção na entrada do salão. Pessoas cochichavam, olhavam em direção à porta. Rafael não notou de imediato, mas Esteban tocou seu ombro. Você não vai acreditar em quem acabou de chegar. Quando se virou, o mundo pareceu parar. Era Camila. Ela surgiu na entrada, usando o vestido dourado guardado há tanto tempo. A peça realçava cada curva com elegância, sem vulgaridade.
O cabelo preso em um coque baixo deixava o pescoço à mostra, e os brincos de pérola que Rafael lhe dera anos antes brilhavam sob a luz dos lustres. Mas não era apenas aparência. Era o porte. Camila caminhava pelo salão com confiança serena, cumprimentando conhecidos com sorrisos sinceros. Ela parecia pertencer àquele ambiente mais do que qualquer outra pessoa ali, mais até do que o próprio Rafael. Quem é essa mulher? Perguntou Juliana, percebendo o olhar fixo dele. Rafael tentou responder, mas a garganta secou. Suas mãos tremiam. Por meses havia se convencido de que Camila era simples demais, e agora via diante de si a verdade: ela era extraordinária. E estava vindo direto na direção dele. Camila parou por um instante na entrada, respirou fundo e sorriu serenamente para o segurança que a olhava com desconfiança. Boa noite, senhor. Sou Camila, esposa do Rafael. Ele já está lá dentro. O homem hesitou, mas a segurança em sua voz e a aliança dourada em seu dedo não deixavam margem para dúvidas. Logo abriu espaço e ela entrou. No exato momento em que deu o primeiro passo no salão, as conversas diminuíram. O vestido dourado refletia a luz dos lustres, fazendo-a brilhar como se fosse o centro de tudo. Era impossível não reparar nela. Os primeiros a se aproximar foram o Dr. Paredes e sua esposa, Helena. Camila, que alegria imensa ver você, disse o presidente da associação, sorrindo genuinamente. Estávamos comentando mais cedo que sua ausência seria sentida. Dr. Paredes, Dona Helena, que prazer revê-los. Resolvi compromissos de última hora e achei que essa noite merecia minha presença. Helena a beijou na face com carinho. Você está deslumbrante. Esse vestido é uma obra de arte. Camila sorriu com naturalidade, mas por dentro sentia o coração acelerar. Sabia que todos os olhares a seguiam enquanto caminhava pelo salão. A cada passo, cumprimentava casais amigos, recebia abraços, respondia a elogios. Do outro lado da sala, Rafael observava tudo com o estômago revirado. Cada palavra dirigida a Camila era como uma punhalada. O respeito e a admiração que ela despertava em todos deixavam em evidência o erro monumental que havia cometido. Juliana, sentada ao lado dele, olhava ao redor sem entender. Rafael, quem é essa mulher? Por que todo mundo está tratando ela como uma rainha? Ele tentou engolir em seco, mas a voz saiu rouca. É a Camila. Minha esposa. Juliana arregalou os olhos, incrédula. Sua esposa? Mas você disse que ela estava doente em casa. Esteban e Mariana, que haviam acabado de retornar à mesa, ouviram a frase inteira. Mariana lançou a Rafael um olhar fulminante de reprovação. Esteban balançou a cabeça, desapontado. Antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, Camila finalmente chegou à mesa. O silêncio caiu de imediato. Até os talheres pararam de tilintar nos pratos. Com postura impecável, ela cumprimentou a todos com um leve aceno. Depois, pousou os olhos em Juliana por apenas um instante, não havia ódio em seu olhar, apenas uma serenidade cortante, como quem enxerga a verdade além das aparências. Boa noite a todos. Peço desculpas pelo atraso. Foi uma noite corrida, mas não podia deixar de estar aqui. Camila, querida. O Dr. Paredes se levantou imediatamente, oferecendo a cadeira ao lado de Rafael. É uma honra tê-la conosco. Enquanto ela se sentava, Rafael tentou disfarçar o nervosismo. Estava pálido, as mãos suadas. Beijou rapidamente a bochecha da esposa, um gesto automático que dessa vez pareceu desconfortável. Você conseguiu vir? Perguntou em voz baixa. Camila o encarou de perto, com um sorriso frio. Como pode ver? Achei que o evento mais importante do ano não poderia acontecer sem a presença da esposa do Rafael. Juliana não suportou o peso da situação. Decidiu se levantar, estendendo a mão para Camila com uma expressão forçada. Oi. Então você é a famosa Camila. Sou Juliana, assistente executiva do Rafael. Ele fala muito de você. Camila demorou um instante para apertar a mão dela.
Observou primeiro os dedos pintados de vermelho, depois a expressão tensa. E então sorriu com polidez, mas sem calor. Assistente executiva? Interessante. Rafael nunca comentou sobre ter contratado uma. Juliana engoliu seco. Sentiu a sutileza da provocação escondida naquela resposta. É um cargo novo. Ele achou que precisava de ajuda nos compromissos. Claro, disse Camila, recostando-se elegantemente na cadeira. É sempre bom ter alguém para auxiliar. Mas é curioso, nesses 12 anos de casamento nunca notei falta de organização. O silêncio na mesa era palpável. Os convidados desviaram o olhar, constrangidos. Rafael sentia como se estivesse sendo julgado em público, incapaz de controlar a situação. Foi Helena quem decidiu quebrar a tensão. Camila, preciso dizer, você está absolutamente radiante. Esse vestido é magnífico. Camila sorriu, acariciando discretamente o tecido dourado. Obrigada, Helena. Foi um presente do Rafael em nosso aniversário de 10 anos. Ele disse que queria que eu tivesse algo especial para momentos inesquecíveis. Achei que hoje era a noite perfeita para usá-lo. As palavras caíram sobre Rafael como marteladas. Lembrou-se do dia em que deu o vestido, da promessa que nunca cumpriu, do jantar cancelado. E percebeu, com dor, que Camila não havia esquecido. Juliana, por sua vez, quase perdeu o ar. Durante meses, Rafael a fizera acreditar que o casamento estava morto, sem romance, sem gestos de carinho. Mas ali estava a prova de que a história tinha sido muito diferente. Camila ergueu a taça de vinho com calma. Um brinde à honestidade, à lealdade e ao respeito. Valores que sustentam qualquer relação, seja pessoal ou profissional. Todos ergueram as taças. Menos Rafael, que mal conseguia segurar a própria. O jantar avançava, mas a dinâmica da mesa havia mudado completamente desde a chegada de Camila. Enquanto Juliana parecia cada vez mais deslocada, Camila se tornava naturalmente o centro das conversas. O Dr. Paredes, sempre respeitoso, comentou sobre os planos de expansão da rede de hospitais que presidia. Camila ouviu atentamente, quando ele terminou, fez perguntas inteligentes sobre sustentabilidade, responsabilidade social e impacto comunitário. Tenho colaborado como voluntária no Hospital Central há alguns anos, contou ela, com naturalidade. Organizamos campanhas de arrecadação e projetos sociais. É gratificante ver o quanto pequenas ações podem transformar vidas. Helena sorriu encantada. Que trabalho admirável, Camila. Sempre soubemos da sua elegância, mas fico feliz em ver também o quanto você se dedica a causas maiores. Juliana quase engasgou com o vinho. Era como se cada palavra fosse uma pedra no castelo de ilusão que Rafael havia construído para ela. Durante meses, ele lhe dissera que Camila era sem graça, sem ambições, dedicada apenas à casa. Mas ali estava ela, envolvida, respeitada e admirada. Camila continuava tranquila, conversando com todos ao redor. Até Mariana, que a conhecia há anos, não resistiu em comentar. Camila, você tem pensado em voltar a trabalhar na área de gestão? Sempre achei que tinha talento para liderar projetos grandes. Rafael engoliu seco. Gestão? Murmurou sem conseguir disfarçar. Camila pousou a taça, olhou diretamente para ele e respondeu. Sim, Rafael. Estou no último semestre da minha pós-graduação em administração de empresas. Minha pesquisa é sobre liderança ética no ambiente corporativo. O silêncio caiu sobre a mesa. Vários olhares se voltaram para Rafael, que parecia ter sido atingido por um soco no estômago. Ele nunca soube disso. Camila tinha guardado em silêncio um projeto que mudava completamente a imagem que ele fazia dela. Juliana tentou intervir. Uau, que interessante! E o que você pretende fazer depois dessa pós? Camila a encarou com um brilho afiado nos olhos. Pretendo usar esse conhecimento para identificar e expor comportamentos antiéticos. Especialmente aqueles relacionados à desonestidade e à quebra de confiança.
A frase caiu como uma sentença. Rafael sentiu o rosto queimar. Juliana, por sua vez, desviou os olhos, desconfortável. O doutor Paredes sorriu, satisfeito. Camila, precisamos conversar melhor. Seria um prazer contar com alguém como você em nossos projetos. Pessoas com essa clareza de valores são raras. Camila agradeceu com serenidade, sem vanglória. Seu tom era firme, mas delicado. E cada gesto seu transmitia confiança. Juliana, sentindo que perdia espaço, arriscou mais uma provocação. Bom, mas Rafael sempre me disse que o casamento de vocês não andava bem. Que quase não se falavam mais em casa. As palavras ecoaram pelo salão como um trovão. Mariana levou a mão à boca, Helena ergueu as sobrancelhas, o doutor Paredes franziu o senho. Até os convidados das mesas vizinhas perceberam o climão. Camila, no entanto, não perdeu a compostura. Sorriu suavemente e respondeu com calma. Que curioso, Juliana. Porque justamente ontem conversávamos sobre nossa renovação de votos. Rafael disse que estava ansioso para reafirmar nosso compromisso no próximo mês. Rafael arregalou os olhos. A mentira era descarada, mas não ousou desmenti-la. Sabia que, se o fizesse, seria destruído na frente de todos. Helena, emocionada, exclamou. Que gesto lindo! Renovar os votos depois de tantos anos, isso sim é amor verdadeiro. Juliana apertou os punhos sob a mesa. Não acreditava no que estava ouvindo. Tentou forçar um riso, mas soou falso. Ah, que bom, então. Camila ergueu novamente a taça, desta vez olhando diretamente para Rafael. Um brinde ao respeito. Sem ele, nenhum relacionamento sobrevive. Todos levantaram as taças. Rafael também, mas sua mão tremia tanto que quase deixou o vinho cair. Juliana, com o rosto vermelho, tentou puxar outro assunto. Então, gente. Rafael e eu planejamos uma viagem a Miami no próximo mês. Ele disse que queria me apresentar alguns contatos internacionais. O silêncio que seguiu foi ainda mais pesado. Esteban engasgou com o vinho. Mariana arregalou os olhos. O doutor Paredes inclinou-se para a frente, a voz grave. Estranho. Rafael nunca mencionou essa viagem em nossas reuniões. Juliana percebeu tarde demais que tinha cavado a própria armadilha. Rafael fechou os olhos, em desespero, sentindo a vergonha o consumir. Camila, por sua vez, apenas recostou-se na cadeira, observando em silêncio. Não precisava dizer nada. O próprio ambiente falava por ela. O desconforto à mesa se tornou insustentável. O doutor Paredes pigarreou, olhou fixamente para Rafael e disse em tom firme, mas cortês. Rafael, precisamos conversar sobre aquele projeto do hospital. Pode me acompanhar na varanda por alguns minutos? Não era um convite, era uma ordem disfarçada de gentileza. Rafael se levantou com as pernas bambas, acompanhando o homem mais influente da associação até a varanda externa. O ar frio da noite bateu em seu rosto como uma bofetada. O silêncio entre eles durou alguns segundos, até que Paredes falou, sem rodeios. Rafael, o que está acontecendo com você, como assim, doutor? Tentou disfarçar, mas a voz falhou. Não me venha com desculpas. Conheço você há 15 anos. Sempre trouxe a Camila a esses eventos, sempre agiu como um homem de palavra. Hoje, aparece com essa moça, mente dizendo que sua esposa está doente e expõe sua família ao ridículo. Rafael tentou falar, mas o olhar severo de Paredes o fez calar. Não preciso saber detalhes da sua vida íntima. Mas vou lhe dizer como amigo, você está destruindo algo precioso por uma ilusão barata. O coração de Rafael disparou. Ele queria se justificar, mas não havia como. As palavras do doutor ecoavam como marteladas em sua consciência. Enquanto isso, dentro do salão, Juliana se levantava da mesa, incomodada com os olhares frios das esposas dos empresários. Decidiu ir até o banheiro retocar a maquiagem e, de quebra,
postar algumas fotos para mostrar que estava ali. No banheiro elegante do hotel, encontrou duas mulheres arrumando o batom diante do espelho. Tentou puxar assunto. Que festa incrível, não é? Comentou, forçando simpatia. Uma delas apenas respondeu com um seco. A outra, sem nem olhar para ela, ajustou os brincos. Juliana insistiu. Estou aqui com o Rafael, um dos empresários. Somos muito próximos, sabe? Foi então que a mulher mais velha ergueu os olhos pelo espelho e disse, em tom gelado. Conheço Rafael e Camila há mais de 10 anos. Eles sempre foram um casal exemplar. O sangue subiu ao rosto de Juliana. Ainda tentou rir para disfarçar. Bom, as coisas mudam, né? Às vezes as pessoas percebem que merecem algo melhor. A resposta veio como uma lâmina. Às vezes, sim. E às vezes as pessoas descobrem exatamente o que merecem. Juliana engoliu em seco. Sentiu-se rejeitada, diminuída. Saiu apressada do banheiro, com o coração acelerado e a maquiagem borrada. Na varanda, Paredes ainda encarava Rafael como se o estivesse julgando. Rafael, escute bem. Se quiser acabar seu casamento, acabe. Mas seja homem. Não humilhe sua esposa publicamente. Não destrua sua própria reputação por uma aventura. Rafael abaixou a cabeça, derrotado. Eu sei que errei, doutor. Saber que errou não é o suficiente, respondeu o homem mais velho, antes de se afastar, deixando Rafael sozinho com seus pensamentos. Rafael ficou alguns segundos parado, encarando as luzes da cidade. Sentia-se pequeno, envergonhado, sem rumo. Quando voltou para o salão, encontrou Juliana de volta à mesa, visivelmente irritada. Ela sussurrou em tom alto bastante para que todos ouvissem. Onde você estava, Rafael? Me deixou sozinha com esse povo snob. Esteban e Mariana trocaram olhares constrangidos. Helena desviou o rosto, claramente incomodada. O mal-estar era palpável. E foi nesse momento que uma nova comoção começou a crescer no salão. As pessoas cochichavam, olhavam em direção à porta principal. O burburinho corria como fogo em palha seca. Quando Rafael seguiu os olhares, seu coração parou. Camila estava atravessando o salão em sua direção. O vestido dourado refletia a luz de forma quase mágica. Cada passo dela exalava confiança, impondo respeito. O salão inteiro parecia prender a respiração. Juliana agarrou o braço de Rafael com força, em pânico. Meu Deus, o que ela vai fazer? Rafael não conseguiu responder. Seu corpo inteiro tremia. Camila caminhava firme, os olhos fixos na mesa deles. E todos ao redor sabiam, o confronto estava prestes a acontecer. Camila chegou até a mesa com passos firmes, o vestido dourado brilhando sob os lustres de cristal. O silêncio era tão absoluto que até os garçons pararam de se mover. Ela pousou a mão sobre o encosto da cadeira vazia, a que, por direito, deveria ser sua desde o começo da noite, e sorriu educadamente para os presentes. Boa noite a todos. Espero não estar atrapalhando. Camila, querida. Exclamou Helena, levantando-se de imediato. Que bom que veio. Sua presença ilumina este salão. Obrigada, Helena. Camila se sentou com calma, olhando discretamente para Rafael. Não poderia deixar de vir ao evento mais importante do ano da associação. Rafael tentou conter o nervosismo, mas o suor na testa o traía. Eu não sabia que você viria, disse, a voz embargada. Pois é, resolvi de última hora, respondeu Camila, sem desviar o olhar. O sorriso era doce, mas seus olhos carregavam um brilho cortante. Juliana não aguentou o peso do silêncio e resolveu se meter. Levantou-se um pouco, forçando uma expressão simpática. Oi. Então você é a Camila. Sou Juliana, assistente executiva do Rafael. Prazer em te conhecer. Camila demorou alguns segundos antes de apertar a mão estendida.
Olhou para os dedos vermelhos, depois para o rosto inseguro de Juliana, e finalmente disse: Assistente executiva? Que interessante. Rafael nunca mencionou. O ar ficou pesado. Todos à mesa sabiam que aquela frase era mais do que uma simples observação. Era uma acusação velada. Juliana tentou manter a pose. É um cargo novo. Tenho ajudado bastante nos compromissos dele. Entendo, respondeu Camila, ajeitando o vestido com elegância. Engraçado, nesses 12 anos de casamento, nunca percebi que ele precisasse de ajuda com organização. O impacto foi imediato. Mariana baixou os olhos para o prato, constrangida. Esteban pigarreou. Helena suspirou discretamente, como quem lamenta pelo que está prestes a acontecer. Rafael, acuado, tentou intervir. Camila, por favor, não é o momento. Pelo contrário, Rafael. Ela ergueu a taça de vinho e encarou todos na mesa. Momentos como este servem para lembrarmos o valor da honestidade. Levantou a taça, firme. Um brinde à lealdade. Os convidados ergueram suas taças em silêncio. Rafael fez o mesmo, com a mão trêmula. Juliana, vermelha de raiva, engoliu o vinho de uma vez. Para piorar sua situação, Juliana não resistiu e tentou puxar assunto, na tentativa de recuperar terreno. Bom. Rafael e eu estávamos comentando que em breve vamos a Miami. Ele disse que quer me apresentar alguns contatos internacionais. O salão inteiro pareceu gelar. Esteban engasgou com o vinho. O doutor Paredes, que havia voltado à mesa, franziu a testa. Estranho, disse em voz grave. Nunca ouvi Rafael mencionar essa viagem em nossas reuniões. Todos se voltaram para Rafael, que parecia prestes a se desmanchar. Juliana mordeu o lábio, percebendo que havia falado demais. Camila, por sua vez, recostou-se calmamente na cadeira, observando em silêncio. Não precisava acrescentar nada. O constrangimento por si só já era um veredicto. Rafael tentou disfarçar, mas sabia, estava sendo despido de todas as suas máscaras. E Juliana, cada vez mais nervosa, começava a perder totalmente o chão. A tensão à mesa era quase palpável. Juliana forçava um sorriso, mas seus olhos denunciavam desconforto. Rafael se remexia na cadeira, tentando evitar qualquer olhar direto. Foi então que o doutor Paredes retomou a palavra, ignorando a tentativa de Juliana de brilhar. Camila, me diga, você tem se dedicado a algum projeto ultimamente? Ela sorriu de leve, pousando a taça sobre a mesa. Sim, doutor. Estou concluindo minha pós-graduação em administração. Minha pesquisa é sobre liderança ética em ambientes corporativos. Rafael quase deixou o garfo cair. A informação o atingiu como um raio. Ele não fazia ideia de que Camila estudava, muito menos em um tema tão ligado ao seu mundo profissional. Mariana se inclinou curiosa. Liderança ética? Que interessante. Esse é um assunto que está em falta hoje em dia. Camila assentiu. Infelizmente, sim. Mas acredito que a ética é a base de qualquer relação, seja de negócios ou pessoal. Sem ela, tudo desmorona. As palavras ecoaram como punhais na mente de Rafael. Ele não precisava que ninguém explicasse o recado oculto naquela frase. Juliana, tentando recuperar terreno, soltou uma risadinha. Uau, que profundo! Mas convenhamos, Camila, teoria é fácil. O mundo real é bem diferente, não é? Camila a encarou com calma, sem perder a compostura. O mundo real é exatamente onde a teoria se prova, Juliana. E foi nele que vi de perto como a falta de ética pode destruir carreiras, empresas e famílias. O silêncio foi absoluto. Juliana engoliu seco, desviando o olhar. Helena aproveitou para intervir, com um sorriso caloroso. Camila, você sempre foi admirável. Agora, com esse conhecimento, tenho certeza de que vai ainda mais longe. Obrigada, Helena. Camila voltou a erguer a taça.
Pretendo usar o que aprendi para identificar e expor comportamentos antiéticos. É hora de dar mais voz ao que é certo. Juliana sentiu as mãos tremerem sob a mesa. Não havia como escapar, cada frase era um golpe certeiro, dirigido a ela e a Rafael, sem que Camila precisasse sequer levantar a voz. Esteban, que permanecerá em silêncio, comentou baixo, mas audível. Rafael, acho que você nunca nos contou que sua esposa era tão brilhante. Rafael quis responder, mas não conseguiu. As palavras ficaram presas na garganta. Camila, por sua vez, apenas sorriu com serenidade, como quem sabia que tinha reconquistado não apenas o respeito da sala inteira, mas também a sua própria dignidade. Juliana, já desesperada, sussurrou no ouvido de Rafael. Você me disse que ela era simples. Que não servia para estar nesse mundo. Que diabos é isso? Rafael fechou os olhos, tomado pela vergonha. Não tinha mais como sustentar a mentira. O jantar seguia, mas já não havia dúvidas de quem dominava a mesa. Camila conversava com naturalidade sobre temas variados, arte, economia, projetos sociais, e cada frase sua parecia conquistar mais a admiração dos presentes. Mariana sorria, orgulhosa da amiga. Helena fazia questão de incluí-la em todas as conversas. Até o Dr. Paredes, sempre tão reservado, se mostrava genuinamente interessado em cada opinião que Camila dava. Rafael, por outro lado, sentia-se esmagado pelo contraste. Ao olhar para Juliana, via apenas impaciência e nervosismo. O vestido vermelho, que no hotel parecerá ousado e sedutor, agora parecia vulgar diante da classe natural de sua esposa. Incapaz de suportar ser ignorada, Juliana bateu o garfo no prato, chamando atenção. Bom, já que todos estão tão encantados, talvez seja bom lembrar que nem tudo é tão perfeito assim. Rafael me contou que o casamento de vocês anda em crise. Que quase não se falam em casa. O silêncio foi instantâneo. O salão inteiro pareceu prender a respiração. Alguns convidados das mesas vizinhas viraram discretamente para ouvir. Camila, no entanto, não se abalou. Bebeu um gole de vinho, pousou a taça devagar e sorriu com serenidade. Engraçado você dizer isso, Juliana. Porque justamente ontem conversávamos sobre nossa renovação de votos. Rafael disse que mal podia esperar para reafirmar nosso compromisso. Os olhos de Rafael se arregalaram. Era uma mentira descarada, mas uma mentira que o salvava, pelo menos diante daquela plateia. Ele não ousou desmenti-la. Helena bateu palmas, emocionada. Que maravilha! Renovar os votos depois de tantos anos, isso é um gesto de amor lindo. Exatamente, completou Camila, sem tirar os olhos de Juliana. Depois de mais de uma década juntos, é importante reforçar valores como respeito, honestidade e lealdade. As palavras caíram como marteladas na mesa. Juliana ficou sem ar. Tentou rir, mas soou falso. Mariana balançou a cabeça em reprovação. Esteban apertou os lábios, sem dizer nada. O Dr. Paredes pigarreou e olhou diretamente para Juliana. Existem coisas que não devem ser discutidas em público, minha jovem. Discrição é uma virtude que vale ouro. Juliana abaixou o olhar, derrotada. Camila aproveitou o momento para erguer a taça mais uma vez. Um brinde ao respeito. Sem ele, nenhuma relação, de negócios ou de amor, consegue sobreviver. As taças se ergueram em silêncio, como se todos reconhecessem a força daquelas palavras. Rafael mal conseguiu participar. Sentia as mãos tremerem tanto que quase derramou o vinho na toalha. No fundo, sabia que algo havia se quebrado de forma irreversível. Não era apenas seu casamento, era sua imagem, seu respeito, sua própria dignidade diante de todos. O jantar seguiu, mas a atmosfera já havia mudado completamente. A cada palavra de Camila, a cada gesto elegante, era como se ela ocupasse o espaço que sempre lhe pertencera, e que Rafael, cego por suas ilusões, havia tentado negar. O Dr. Paredes observava atentamente, absorvendo tudo o que ela dizia. Quando Camila comentou sobre sua pesquisa acadêmica e os projetos voluntários no hospital,
ele assentiu várias vezes, visivelmente impressionado. Camila, preciso lhe dizer algo, disse por fim, em voz firme, chamando a atenção da mesa inteira. O que você demonstrou aqui esta noite não é apenas elegância. É liderança. É visão. Pessoas como você são raras, e fazem falta em ambientes corporativos. Camila sorriu, humilde. Agradeço muito, doutor. Mas só faço o que acredito ser correto. Justamente por isso, continuou ele, tirando do bolso um cartão elegante. Quero conversar com você sobre integrar nosso conselho de projetos sociais. Temos buscado alguém com sua serenidade e firmeza. Seria uma honra. O impacto foi imediato. Mariana bateu palmas discretas, Helena sorriu de orelha a orelha. Esteban, mesmo sério, assentiu em aprovação. Juliana, por outro lado, ficou pálida. Mas, doutor, eu também ajudo o Rafael. Eu organizo compromissos importantes, atendo ligações, praticamente administro tudo. Helena não resistiu e soltou uma risadinha irônica, abafada com a mão. O doutor Paredes apenas ergueu uma sobrancelha. Minha jovem, com todo respeito, organizar agendas não é o mesmo que liderar com ética e visão. Juliana engoliu em seco, afundando-se na cadeira. Sentia-se invisível, derrotada. Rafael queria desaparecer. Cada palavra dita naquela mesa o enterrava mais fundo. Ele percebeu, com um nó no peito, que o respeito que levará anos para conquistar estava sendo transferido, diante de todos, para Camila. Camila aceitou o cartão com naturalidade. Obrigada, doutor. Será um prazer conversar melhor sobre isso. A noite se aproximava do fim. Os garçons recolhiam os pratos, as conversas diminuíam, mas os olhares seguiam sobre aquela mesa. Ninguém mais falava de negócios, todos comentavam a postura de Camila. Quando se levantaram, Helena fez questão de abraçá-la. Você foi a estrela desta noite, querida. Nunca se esqueça disso. Obrigada, Helena. Camila sorriu, firme. Hoje apenas decidi que não aceitaria mais ser espectadora da minha própria vida. Juliana ouviu a frase e quase chorou de raiva. Rafael, por sua vez, caminhava ao lado da esposa em silêncio, a vergonha pesando como uma corrente. E enquanto Camila saía do salão erguida, com a serenidade de quem havia retomado seu lugar, Rafael percebia que jamais conseguiria apagar aquela noite. A viagem de volta para casa foi feita em silêncio. O carro parecia um confessionário vazio, onde cada quilômetro ampliava a distância entre Rafael e Camila, mesmo sentados lado a lado. Juliana havia ido embora sozinha, furiosa, após perceber que não tinha mais espaço naquela história. Rafael, por orgulho, não tentou impedi-la. Na verdade, estava aliviado por não precisar lidar com os dois pesos ao mesmo tempo. Camila observava a cidade pelas janelas iluminadas, o vestido dourado ainda brilhando sob os postes. Não parecia cansada, pelo contrário, parecia mais erguida e firme do que Rafael lembrava de tê-la visto em anos. Quando chegaram em casa, ela tirou os sapatos na porta, caminhou até a sala e se virou para encará-lo. Não diga nada, começou, erguendo a mão antes que ele tentasse falar. Hoje eu te dei a chance de não ser humilhado diante de todos. Mas não confunda meu silêncio com perdão. Rafael sentiu o corpo estremecer. Camila, eu sei que errei. Eu me deixei levar, fui fraco. Ela o interrompeu de novo, firme. Não. Você não foi fraco. Você escolheu. Cada mensagem escondida, cada mentira, cada olhar desviado, tudo foi escolha sua. Não coloque a culpa em ninguém além de você mesmo. Rafael baixou os olhos, incapaz de sustentar o olhar dela. Eu posso mudar, Camila. Eu posso, tentou, quase suplicando. As oportunidades não são infinitas, Rafael respondeu, a voz calma, mas cortante. E você já desperdiçou todas. O silêncio que se seguiu foi pesado, sufocante. Rafael parecia encolher a cada palavra. Camila, ao contrário, parecia crescer.
Ela caminhou até o quarto, abriu o armário e começou a guardar algumas roupas numa mala pequena. Rafael assistia, atônito. Você vai embora? Não. Ela fechou a mala e encarou o marido. Você que vai. Essa casa sempre foi o nosso lar. Eu construí cada canto dela com amor, mesmo quando você não via. Não sou eu quem vai sair. As palavras foram como uma sentença. Rafael sentiu as pernas fraquejarem. Camila, por favor, não faça isso. Sem você, eu perco tudo. Não, Rafael. Ela respirou fundo. Você não perde por minha causa. Perdeu porque escolheu mal. Eu apenas estou encerrando o jogo. Ela estendeu a mala em direção a ele. Está na hora de você aprender a viver sem me usar como escudo. Rafael pegou a mala com as mãos trêmulas. Nunca se sentirá tão pequeno, tão vazio. Olhou ao redor da sala, cada detalhe que lembrava a vida que tinham construído juntos, e percebeu o quanto havia jogado fora. Camila permaneceu de pé, firme, sem chorar. Apenas o observava. Amanhã vou encontrar o Dr. Paredes. Preciso tomar decisões para mim, não para nós. A frase final foi como uma porta se fechando dentro dele. Quando Rafael saiu pela porta carregando a mala, o silêncio da casa ecoou mais alto que qualquer grito. Camila respirou fundo, tirou o vestido dourado e o pendurou de volta no cabide. Sorriu discretamente para o reflexo no espelho. Não era um sorriso de vitória, mas de libertação. Naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, ela dormiu em paz. Na manhã seguinte, o sol entrava forte pelas janelas quando Camila acordou. Não sentiu o vazio de costume. Ao contrário, havia uma leveza em seu peito, como se tivesse retirado um peso antigo dos ombros. Preparou um café simples, vestiu uma roupa elegante e saiu em direção ao escritório do Dr. Paredes. Caminhava com passos firmes, sem olhar para trás. O prédio era imponente, no coração de São Paulo. Logo na recepção, foi recebida com respeito. O secretário a conduziu até a sala de reuniões, onde Paredes já a aguardava com um sorriso acolhedor. Camila, que prazer revê-la. Ele se levantou e apertou sua mão com firmeza. Ontem, durante o jantar, tive certeza do que já suspeitava. Você tem algo que não se aprende em cursos. E o que seria? Perguntou ela, mantendo a postura tranquila. Liderança natural. Ele a olhou nos olhos. Serenidade, inteligência, firmeza. Isso não se ensina. É nato. E você tem de sobra. Camila respirou fundo. Pela primeira vez, alguém a via não como a esposa de Rafael, mas como ela mesma. O que o senhor tem em mente? Paredes abriu uma pasta sobre a mesa. Quero que assuma um cargo de destaque no Conselho de Projetos Sociais da Associação. Precisamos de alguém que saiba lidar com pessoas, que entenda a importância da ética. Alguém como você. Camila sentiu o coração acelerar, mas manteve o semblante sereno. Está me oferecendo um trabalho. Mais que isso. Ele sorriu. Uma oportunidade de mostrar quem você realmente é. Por um instante, ela pensou em tudo o que viverá até ali, anos de silêncio, de traições, de ser subestimada. E agora, diante dela, havia um caminho novo, construído com sua própria força. Aceito. Disse firme, estendendo a mão. O aperto de mão selou o início de uma nova fase. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Rafael estava sentado em um quarto de hotel barato. A mala ainda no canto, os olhos vermelhos da noite mal dormida. Tentará ligar para Juliana, mas ela não atendeu. Tentará falar com colegas da associação, mas as mensagens ficaram sem resposta. A verdade começava a cair sobre ele como um muro desmoronando. Não tinha mais o respeito dos amigos, não tinha mais a esposa, não tinha mais controle de nada. No celular, uma notificação trouxe o golpe final. Sites de fofoca do setor empresarial já comentavam sobre sua aparição no jantar com a assistente, contrastando com a entrada triunfal de Camila. A manchete dizia:
A verdadeira estrela da noite, Camila, esposa de Rafael, rouba a cena no jantar da associação. Rafael atirou o celular na cama, tomado por raiva e arrependimento. Enquanto isso, Camila saía do prédio do Dr. Paredes com um sorriso discreto. Não era de vaidade, mas de certeza, finalmente, o futuro estava em suas mãos. 2 dias depois, Rafael finalmente criou coragem para bater na porta da casa. O rosto estava abatido, a barba por fazer, o olhar carregado de desespero. Camila abriu a porta devagar, mantendo a postura serena. Rafael. Disse seca. O que você quer? Só conversar. Por favor. Eu errei, Camila. Eu sei que destruí tudo, mas não posso viver sem você. Ela cruzou os braços, firme. Engraçado. Você não pensou nisso quando decidiu me trocar por uma ilusão barata. Ele suspirou fundo, quase se ajoelhando. Eu fui um idiota. Mas você me conhece, sabe que eu te amei todos esses anos. Camila levantou a mão, cortando sua fala. Não, Rafael. Você não me amou. Você me usou. Me colocou como peça de vitrine quando convenia, e me descartou quando quis parecer moderno ao lado de outra. Isso não é amor. Ele tentou se aproximar, mas ela recuou um passo. Por favor, Camila. Eu perdi tudo. Meus colegas me viraram as costas, Juliana desapareceu, minha carreira está em ruínas. Você é a única coisa real que ainda me resta. Camila o encarou por um longo momento. Nos olhos dele havia dor, mas também medo. Medo de estar sozinho, medo de não ter mais ninguém para sustentar sua fachada. Rafael, eu não sou um porto seguro para os seus erros. Disse, com voz calma, porém firme. Eu sou alguém que finalmente entendeu o próprio valor. E é por isso que não volto atrás. Ele sentiu as pernas fraquejarem. Então, acabou? Acabou no momento em que você decidiu me diminuir para caber em outra vida que nunca foi sua. Respondeu ela. Agora, quem vai recomeçar sou eu. Rafael baixou a cabeça, derrotado. Sabia que não havia mais nada a dizer. Saiu devagar, a mala ainda nas mãos, como um homem que carregava o peso da própria ruína. Camila fechou a porta atrás dele e respirou fundo. Não havia tristeza em seu peito, apenas uma sensação de libertação. Nos dias seguintes, mergulhou de vez nos novos projetos com o Dr. Paredes. Logo estava em reuniões, palestras e entrevistas, sendo convidada para compartilhar sua visão sobre liderança e ética. A cada passo, mais portas se abriam. As revistas de negócios começaram a destacá-la como a nova voz feminina do setor. Nos eventos, seu nome era citado com respeito. Enquanto isso, Rafael afundava em silêncio. Sem esposa, sem amante, sem prestígio. Tornará-se apenas uma sombra do homem que um dia acreditou ser. Camila, por outro lado, olhava-se no espelho todas as manhãs e via uma nova mulher. Não a esposa traída, não a figura esquecida. Mas alguém que havia reconstruído sua identidade a partir das cinzas. Ela sorriu. Não precisava mais provar nada para ninguém. O futuro era dela. Nas semanas seguintes, a vida de Camila tomou um rumo inesperado. O convite do Dr. Paredes não havia sido apenas uma proposta simbólica, ele realmente queria que ela tivesse voz ativa no Conselho de Projetos Sociais da associação. E, quando ela falou pela primeira vez em uma reunião oficial, todos ficaram em silêncio. Camila não usou palavras difíceis, não fez discursos ensaiados. Apenas falou com clareza, firmeza e serenidade. Ética não é um luxo, é a base. E quando ela é perdida, não há lucro que compense o vazio. A frase foi anotada, repetida, citada em jornais e revistas de negócios. Em pouco tempo, sua presença virou sinônimo de equilíbrio e confiança. Enquanto isso, Rafael afundava. As fofocas sobre o jantar se espalharam. Colunistas sociais falavam sobre a aparição triunfal de Camila e a atitude constrangedora de Rafael.
Empresários que antes o elogiavam começaram a evitá-lo em eventos. Um jornalista publicou: Rafael, antes considerado um dos mais promissores nomes do setor, agora é lembrado como o homem que perdeu esposa, reputação e respeito em uma única noite. A manchete correu rápido. Camila, no entanto, não demonstrava ressentimento. Quando questionada por uma repórter sobre como lidava com as críticas ao marido, respondeu com calma: Não tenho nada a comentar sobre escolhas alheias. Só posso falar das minhas. E eu escolhi não viver mais à sombra da mentira. Suas palavras viralizaram. Nas redes sociais, mulheres compartilhavam trechos de entrevistas dela com a hashtag Escolhi Minha Verdade. Em um evento beneficente, uma jovem se aproximou emocionada. Camila, obrigada. Suas palavras me deram coragem para deixar um relacionamento que me fazia mal. Ela segurou a mão da moça, com um sorriso sereno. O valor sempre esteve em você. Eu só lembrei que não precisava se esquecer dele. Cada encontro desses reforçava sua convicção, sua dor tinha virado semente de transformação. Enquanto isso, Rafael era visto em bares, sozinho, tentando afogar mágoas. Colegas antigos o cumprimentavam com indiferença. E, em cada olhar atravessado que recebia, ele sentia o peso de ter jogado fora tudo o que realmente importava. Camila, ao contrário, se erguia mais a cada dia. Não apenas como esposa traída que superou a humilhação, mas como mulher que encontrou sua própria voz, e agora inspirava centenas a fazerem o mesmo. O contraste era inevitável, enquanto um descia, a outra ascendia. Com o passar dos meses, Camila já não era apenas reconhecida dentro da associação. Seu nome começou a circular em jornais de grande circulação, programas de TV e até convites para palestras em universidades. As pessoas não falavam mais apenas da mulher que surpreendeu todos com um vestido dourado. Agora, ela era lembrada por suas ideias, sua postura e sua visão de mundo. Em uma entrevista ao vivo, resumiu sua filosofia em uma frase que se espalhou pelo país: A dignidade nunca deve ser negociada. A frase virou manchete no dia seguinte. Hashtags se multiplicaram, e Camila passou a ser vista como uma referência de força feminina e de liderança ética. Enquanto isso, Rafael via sua vida desmoronar. O caso extraconjugal com Juliana, que antes ele acreditava ser segredo, já era comentado abertamente nos bastidores empresariais. Alguns investidores começaram a desconfiar de suas decisões. Em pouco tempo, escândalos financeiros ligados a contratos mal explicados vieram à tona. Revistas de negócios estamparam em letras garrafais: De promissor a decadente, a queda de Rafael. Ele tentou abafar os boatos, mas sem o apoio de Camila e com a própria reputação arruinada, ninguém mais lhe estendia a mão. Seus antigos sócios se afastaram, sua influência evaporou. Camila, por sua vez, continuava crescendo. Foi convidada para integrar um conselho de ética empresarial em Brasília. Em sua primeira participação, falou sobre o impacto das decisões desonestas no destino de famílias inteiras. Recebeu uma ovação de pé. À noite, de volta ao hotel, abriu o celular e viu dezenas de mensagens de desconhecidas agradecendo. Obrigada por mostrar que é possível se reerguer. Dizia uma delas. Você me deu coragem para sair de um relacionamento abusivo. Dizia outra. Camila sorriu. Já não era apenas a mulher que havia superado uma traição. Tornará-se símbolo de resistência e inspiração para muitas outras. Enquanto ela se consolidava como referência nacional, Rafael era convocado a depor em processos de investigação sobre contratos fraudulentos. Sua foto abatida estampava jornais com legendas cruéis. O destino deles estava definido, duas linhas paralelas que jamais voltariam a se cruzar. E, no fundo, Camila sabia, não havia vingança maior do que simplesmente viver sua própria verdade, enquanto ele se afundava nas consequências das escolhas que fez. Os meses seguintes foram implacáveis para Rafael. As investigações financeiras avançaram, contratos antigos vieram à tona e cada detalhe revelado manchava ainda mais sua reputação.
O homem que antes desfilava com arrogância em jantares de gala agora aparecia nos jornais com o rosto abatido, acompanhado de manchetes duras. De empresário de prestígio a exemplo de decadência, Rafael enfrenta acusações. Sem o apoio dos sócios, sem aliados, ele acabou sendo afastado de cargos importantes. Nos círculos empresariais, seu nome virou sinônimo de alerta, um exemplo do que acontece quando a vaidade e a desonestidade tomam o lugar da ética. Juliana havia sumido. Depois de ser exposta no jantar e de ver a queda de Rafael, desapareceu sem deixar rastros. Não havia mais mensagens, nem ligações. Ele estava só. No apartamento pequeno que alugou, Rafael passava as noites em silêncio, encarando o teto, lembrando da noite em que tudo começou a desmoronar, a entrada de Camila com o vestido dourado. Aquela imagem o perseguia como um fantasma. Enquanto ele se afundava, Camila se erguia como nunca. Seu trabalho ao lado do Dr. Paredes ganhou visibilidade e logo ultrapassou fronteiras. Organizações internacionais começaram a notar sua atuação firme em projetos sociais e sua postura inspiradora. Um convite inesperado chegou por e-mail. Conferência Internacional de Liderança Ética, Genebra, Suíça. Gostaríamos que você representasse o Brasil como palestrante principal. Camila leu e respirou fundo. Nunca havia imaginado estar em um palco internacional, mas agora parecia o passo natural de sua jornada. Quando chegou à Suíça, foi recebida com honras. No grande auditório, diante de líderes de vários países, ela contou sua história, não com rancor, mas com a serenidade de quem transformou dor em aprendizado. A verdadeira força não está em vencer os outros, mas em não permitir que destruam sua dignidade. A plateia aplaudiu de pé. Alguns choravam, outros anotavam cada palavra. Naquela noite, jornais internacionais destacaram sua fala. A brasileira que transformou humilhação em liderança inspiradora. Enquanto isso, no Brasil, Rafael lia as notícias em um bar decadente, rodeado por olhares de desprezo. O nome que um dia fora respeitado agora só gerava chacota. Camila, por outro lado, olhava para o espelho do hotel em Genebra e sorria. Não era mais a mulher que esperava migalhas de atenção, nem a sombra de um marido infiel. Agora era uma líder, reconhecida além das fronteiras. E, no fundo, sabia, aquela era apenas a primeira de muitas portas que ainda se abririam. Rafael já não era notícia. Depois das manchetes sobre suas investigações e da perda dos cargos que ocupava, seu nome desapareceu das colunas sociais. O silêncio da mídia era ainda mais cruel, ele havia deixado de ser relevante. Sozinho em um apartamento alugado na periferia de São Paulo, passava os dias entre garrafas e lembranças. Às vezes, pegava o celular para procurar notícias de Camila. Via fotos dela em eventos elegantes, entrevistas em programas de TV, participando de conferências no exterior. Cada imagem era uma punhalada. Tentou escrever mensagens, mas nunca teve coragem de enviar. No fundo, sabia que já não fazia parte da vida dela. Enquanto Rafael se apagava, Camila florescia. Inspirada pelas histórias que passou a ouvir de outras mulheres, decidiu criar algo maior que sua própria experiência, uma organização voltada para apoiar mulheres em situações de vulnerabilidade. Chamou-a de Vozes do Silêncio, em memória de todas que, como ela, um dia foram silenciadas. A iniciativa começou com atendimentos psicológicos e jurídicos em São Paulo, mas rapidamente ganhou apoio de ONGs e instituições internacionais. Em menos de 2 anos, já havia filiais no Rio de Janeiro, Buenos Aires e Cidade do México. Em uma inauguração, uma jovem a abraçou com lágrimas nos olhos. Camila, você me salvou sem nem me conhecer. Achei que não tinha saída, até ouvir sua história. Camila retribuiu o abraço, emocionada. Todas nós temos saída. Às vezes, só precisamos que alguém nos lembre disso. Sua imagem ganhou ainda mais força. Revistas a apontavam como uma das mulheres mais influentes da América Latina. Para muitas, ela não era apenas uma referência, era uma prova viva de que da dor podia nascer transformação. Enquanto isso, Rafael era apenas uma sombra.
Amigos antigos evitavam contato, ex-colegas mudavam de calçada quando o viam. Em bares, alguns ainda o reconheciam, mas só para cochichar sobre sua decadência. Ele sabia, havia trocado ouro por bijuteria, verdade por ilusão. E agora pagava o preço em silêncio. Camila, em contrapartida, dormia tranquila todas as noites. Sabia que sua luta não era apenas por si mesma, mas por todas que ainda buscavam forças para se libertar. E, olhando para tudo o que construíra, entendeu que sua história já não era sobre a queda de Rafael, mas sobre a ascensão de todas aquelas mulheres que se viam refletidas nela. O tempo não foi gentil com Rafael. Os meses de excessos e noites mal dormidas começaram a cobrar o preço. Seu corpo, antes altivo nos salões de negócios, agora parecia envelhecido além da idade. As olheiras profundas denunciavam insônia, e o cansaço estampado no rosto revelava que já não restava energia para recomeçar. Os amigos desapareceram, Juliana nunca mais deu notícias e até a família se afastou. Em dias de silêncio absoluto, ele vagava pelo apartamento pequeno, lembrando das luzes do salão onde Camila havia brilhado como uma estrela. Tentava se enganar dizendo que ainda poderia reconstruir a vida, mas cada tentativa de contato profissional terminava em portas fechadas. Ninguém mais queria se associar ao nome dele. Às vezes, ligava à TV e via Camila em entrevistas, palestras, eventos. Sempre elegante, sempre firme, sempre admirada. Ele desligava rápido, incapaz de suportar a comparação. Em uma noite chuvosa, diante do espelho rachado do banheiro, murmurou para si mesmo: "Eu tive tudo, e joguei fora." Seu corpo tremia, não só pela bebida, mas pelo peso esmagador do arrependimento. Rafael sabia que, para o mundo, já não era nada além de um exemplo do que não fazer. E essa certeza doía mais do que qualquer manchete negativa. O auditório em Nova York estava lotado. Líderes de diferentes países, empresários, jornalistas e jovens estudantes aguardavam a palestra principal da noite. O telão anunciava: Camila, a força do silêncio transformado em voz. Quando ela entrou no palco, o público se levantou em aplausos. Vestia um traje simples e elegante, sem ostentação, mas sua presença enchia o espaço como se fosse luz. Camila respirou fundo, olhou para aquelas centenas de rostos atentos e começou: "Há alguns anos, eu acreditava que minha vida tinha acabado. Eu havia sido diminuída, traída e silenciada. Mas descobri que o silêncio não era fraqueza, era preparação." O salão ficou em silêncio absoluto. Aprendi que a dignidade não se negocia, que o respeito não se implora e que a força de uma mulher não se mede pelo quanto suporta, mas pelo quanto se liberta. As palavras atravessaram o público como uma onda. Muitas mulheres choravam, homens se inclinavam para a frente, impactados pela firmeza serena daquela voz. Hoje, não falo apenas por mim. Falo por todas que ainda acreditam que precisam se esconder. E digo, não. Ninguém nasceu para viver como sombra. Todos temos direito à luz. O auditório explodiu em aplausos de pé. Câmeras captavam um momento histórico. Enquanto isso, em um apartamento modesto no Brasil, Rafael assistia à transmissão pela TV. Estava envelhecido, abatido, sozinho. Ao ver Camila no palco, majestosa, sentiu as lágrimas rolarem. Era a prova viva de que a vida segue, com ou sem ele. Camila, no palco, ergueu os olhos para as luzes do auditório e concluiu: "Não sou diferente de nenhuma de vocês. Só escolhi não aceitar a mentira como destino. E é isso que quero deixar como legado: ninguém pode tirar sua voz se você aprender a ouvir a si mesma primeiro." O público se levantou em aplausos ensurdecedores. Alguns gritavam seu nome, outros erguiam cartazes com frases inspiradas em suas entrevistas. Naquele instante, Camila não era mais apenas uma mulher que havia superado uma traição. Era um símbolo, um farol para milhares de outras vidas. E, enquanto o mundo aplaudia de pé, ela sorriu. Um sorriso sereno, cheio de paz. Porque sabia que havia encerrado um ciclo, não com vingança, mas com propósito. E que, de agora em diante, sua história não era mais só dela,
mas de todas as vozes que escolheram romper o silêncio. E assim se encerra essa história de queda, força e renascimento. Para mais histórias como essa, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo. Isso ajuda nosso trabalho a crescer e traz cada vez mais histórias inspiradoras até você.